Iniciou. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal ir chegando. Daqui a pouco vamos iniciar a nossa escola vivencial do nosso setor 1 do movimento de cursilhos. Boa noite. Boa noite, Edmundo. Boa noite, Paulo. Faltam uns 3 minutinhos ainda. Vamos esperar o pessoal chegando. Entrando. Colocar o tema aqui, não é fixar, Cid? Pode. Fala aí pra mim. A família como igreja doméstica. É tema mesmo? Isso. Marcos Paulo, Ademir, sejam todos bem-vindos. Pedro Edmundo, meu representante jovem, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Daqui a pouco a nossa irmã Quitéria vai fazer a mensagem sobre a família como igreja doméstica. Irmã Isabel, boa noite. Lembrando de convidar aí os contatos, aí no canto superior direito, o aviãozinho, a pipa, cada um fala o nome aí, vamos convidando os contatos. Do inferior, né? O canto inferior direito aí. O aviãozinho. Boa noite, Josi, Marinalva, boa noite. Como está o áudio e a imagem? Fala aí pra gente. Estão ouvindo bem? A imagem está boa. Minha chefa, Regina. Boa noite. Pronto aí, ó. Estamos ótimos, tá vendo? Vamos nos preparando, né, para mais um encontro do nosso movimento, nosso pilar de sustentação, a escola vivencial. Hoje a nossa irmã Quitéria vai estar falando sobre a família como igreja doméstica. Então vamos lembrando aí de chamar os nossos contatos, vamos trazer os nossos amigos para que possam participar conosco. Aí clicando e enviando aí para o convite a todos os contatos. Carlos Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Rubiana. Cadê Sofia? Sofia está nos assistindo aí. Josi Marcos, nossa cursilista mirim. Logo, logo já iremos iniciar. O casal aí, Eusélia e Neto, participando conosco também. Sempre ativos aí na nossa escola. Boa noite, Eusélia.
Neto. Wilson de Paula. Tempão, meu amigo, a gente bater aqueles papos. Vamos ver quando retornaremos às escolas presenciais. Vamos chegando aí, vamos convidando os nossos contatos. Vou mandar aviãozinho também. Vamos também convidar aqui. Vou pegar o seu celular que você faz os convites. Mais fácil, porque eles não estão ali. Vou mandar aviãozinho também. O coordenador Jânio Gomes Rocha. Vamos nos preparando. Logo, logo a nossa escola vivencial com a nossa irmã Quitéria, partilhando sobre a família como igreja doméstica. Ei, Sofia, tá que manda aviãozinho. Sofia, nossa Eu também mandando aqui um monte de aviãozinho, ó. Isso aí. Bastante pessoas já temos 20 irmãos conectados. A nossa mensageira Quitéria já está conosco para partilhar hoje conosco sobre a família como igreja doméstica. Nosso irmão Edmundo vai fazer o primeiro momento, né, a leitura e reflexão do Evangelho. Lembrando a todos que nós temos o desafio aí dos 1000 seguidores, viu? Vamos nos preparar aí para bombar o nosso YouTube, que é Cocílio Teixeira de Freitas. E vamos seguindo lá para atingir os 1000 seguidores, para logo em logo fazermos as transmissões pelo nosso YouTube. Olha, Sofia linda, está conectada. Já vamos então, Edmundo, assim que você quiser já enviar o convite, nós vamos fazer a abertura aqui, né, invocando a Santíssima Trindade. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então fica aguardando aí a solicitação de Edmundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse que eu não dei boa noite ainda. Sejam todos bem-vindos. Já abrimos aqui. Compadre Peron, presente conosco aí. Comadre Camila também.
Marlísia. Marlísia. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que eu convidei agora, tá chegando. Os aviãozinhos, ó, estão fazendo efeito aí. Micaela, seja bem-vinda, Micaela, Milena. Boa noite. Boa noite, Edmundo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Sidney. Boa noite, Bom, mundo. Joia. estamos juntos aqui. Boa noite a todos os participantes, nossos irmãos, nessa live maravilhosa, em que vamos, nesse momento, refletir o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos de 7 a 15. Então, já foi feita a abertura com o vinho do Espírito Santo, se irmãos já quiserem, e o Cid quiser, nós já iniciaremos a nossa leitura do Santo Evangelho. Fique à vontade, pode começar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Glória a Deus. Glória Glória a ao Deus. Senhor. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos. Como se pode fazer isso? Disse Jesus. És doutor em Israel e ignora estas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos, damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Glória ao Senhor. Senhor. Este trecho do Evangelho, nós vemos o privilegiado visitante de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Nicodemos. Sabemos que Nicodemos é um homem letrado, foi um homem letrado, membro dos sumos sacerdotes do Sinédrio, aqueles tantos que programaram a crucificação, a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudos nos mostram que Nicodemos, na verdade, ele era amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele admirava perfeitamente tudo o que nosso Senhor apresentava e fazia. Ele fazia parte daquela comunidade, o Nicodemos, que acompanhava todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo. E consta que ele era amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como fariseu, ele tinha medo de que essa sua vinculação e a sua aceitação a Jesus Cristo lhe levasse a ter problemas no seu grupo de fariseus. Da mesma forma também, assim se diz em relação a José de Arimateia. De modo que disse que o que Nicodemos
levou Nicodemos, nesse momento, a encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir, ter o privilégio de ouvir esta explicação sobre o nascer de novo, era por a dúvida que ele tinha, que não entendia o que significava esse nascer de novo. E até que ele, tem uns trechos aqui no Evangelho, em que ele questiona nosso Senhor Jesus Cristo, querendo dizer, ele terá que entrar novamente no seio da mãe para renascer. E essa compreensão do Nicodemos não ficou no tempo passado. Ainda hoje, comunidades de sentimentos religiosos cristãos, às vezes têm essa dúvida, ou até afirma que seria pelo nascer de novo, materialmente, como renascer 1, 2, 3, 4 vezes. Portanto, essas comunidades atuais, assim como Nicodemos até aquele momento, não compreenderam, ou ainda não compreendem, este nascer de novo. E nosso Senhor Jesus Cristo dá uma aula absolutamente de profundidade do entendimento do que significa o nascer e o renascer de novo, que não tem dúvida, não pode haver dúvida, de que é pela mudança, pela transformação que todos nós devemos ter no que se trata da objetividade de alcançarmos a salvação no reino de Deus, este reino prometido e mostrado por nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma das leituras, há quem diga que o Nicodemos pretendia ser um dos integrantes dos discípulos, dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha a intenção de ser agraciado. É uma leitura que se faz com uma analogia, tendo em vista o privilégio que ele recebeu de, pessoalmente, sozinho, com nosso Senhor Jesus Cristo, receber uma aula do que significa nascer de novo mediante a água e o Espírito Santo, mediante o batismo. O batismo, o mesmo ao qual que não precisava, mas recebeu nosso Senhor Jesus Cristo de João, no Rio Jordão, onde passou dali a compor essa comunidade e esses integrantes do objetivo de nosso Senhor de galgarem a salvação mediante a mudança de atitudes e de comportamento. Aqui nosso Senhor ainda faz uma lembrança para Nicodemos de como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem. A serpente de bronze, mandada fazer por Moisés e colocada no cajado, ao ser erguida, fazia com que todos os seguidores de Moisés, aquelas pessoas que doentes se encontravam, até recuperassem a sua saúde. Muito feliz somos nós, meus irmãos, por entendermos que desde aquele momento em Moisés, ao levantar no seu cajado uma serpente, já significava, já pré-anunciava o que viria a ocorrer para gerações futuras em busca da salvação por meio do Senhor que nasceria de Maria, nossa Santa Mãe, Jesus Cristo, e ser colocado numa cruz,
aonde todos os que viram, e nós, pela fé, pela certeza, sabemos que ali encontramos, sim. Aqui, como estamos com ele aqui no quadro, ao fundo, da Divina Misericórdia, encontramos, sim, o alento, a fortaleza e, sobretudo, a busca do milagre para a nossa salvação. A salvação da alma, a salvação do nosso espírito, a busca na vida eterna. O povo de Moisés era mudando, saindo, encontrando condições materiais de melhor viver, fora do jugo, fora do cativeiro do faraó. Com nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos toda a liberdade, tanto essa como a da vida eterna. Este é a nossa reflexão que nós tiramos desse momento privilegiado de Nicodemos com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, excelente reflexão. Agora você pode deslogar da tela, que aí a nossa irmã Quitéria vai solicitar a participação, que é a nossa mensageira da noite. Ok, eu saio. Muito obrigado pela sua contribuição. Nada, meu irmão. De pé e a ordem, sempre junto. É um prazer e tanto. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Para sair, estou tendo uma dificuldadezinha, mas... Mas dá certo. Agora. Nossa irmã Quitéria pode enviar o convite, que eu creio que a gente aceitando o convite aqui... Aí me desloga. Vai logar. Ou também pode estar saindo do Instagram e retornando. Sim. Aí vai. Farei isso, é melhor. São as adaptações aí à tecnologia aí do virtual. Então, beleza. Vamos agora esperar a nossa mensageira da noite, nossa irmã Quitéria, para que possa partilhar sobre o nosso tema proposto. No decorrer da apresentação, aquele que quiser fazer pergunta, pode ir redigindo, que a gente vai estar escrevendo aqui e logo que ela concluir, a gente repassa a pergunta. Não apareceu. Vamos ver, chegou. Aí, conosco a nossa irmã Quitéria. Boa noite, Seja Quitéria. bem-vinda, fique à vontade. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cid. Paz e bem, decolores. Viva a vida! Ai, gente, muito bom, né? Muito bom, assim, é um bom rever todo mundo, né? Relembrar os velhos tempos pré-pandêmicos, da gente se abraçando, fazendo triozinho, cantando decolores, mas ao mesmo tempo é muito desconfortável estar aqui. A gente ainda não acostumou, assim, com a cara nas telas, não, mas o que a gente não faz pelo reino de Deus, né? Então, que bom estar aqui hoje com vocês. E aí a gente vai começando aqui a nossa conversa, a nossa mensagem. Então, Valzitânia, né, me solicitou essa mensagem assim, meio que de véspera. E aí a gente relutou um pouquinho, mas acabou aceitando.
Então, assim, foi algo preparado nesses últimos dias, então é uma reflexão que eu compartilho com vocês com bastante carinho, mas eu gostaria de, ao final, abrir um espaço também para que vocês se coloquem, contem das experiências de cada um nesse momento de pandemia, enquanto igreja doméstica, né, um momento super desafiador. Então, a minha exposição vai ser uma exposição breve, não vou me alongar muito, para que a gente tenha esse espaço de conversinho aqui também pelo chat. E aí, Cid e Adriana também, fiquem à vontade para dialogar, para poder me interromper, e vamos fazer aqui uma conversa, né? Um bate-papo. Tranquilo, fica à vontade. Às vezes eu vou... Oi? Fica à vontade. A hora que Certo. precisar, a gente vai... Tá bom. Às vezes eu vou precisar desviar um pouco o meu olhar e olhar aqui para o meu roteirinho, porque eu trouxe alguns versículos bíblicos e não dava para decorar todos os versículos também, né? Então vou me dirigir para cá, mas assim, a minha sintonia é aqui com vocês. Então, nosso tema da nossa mensagem hoje é a família como igreja doméstica. Quando a gente usa esse termo, a família como igreja doméstica, nós temos aqui duas informações muito importantes e que muitas vezes a gente não se dá conta da profundidade dessas duas informações que estão nesse termo. A primeira é de que a família é igreja. A família é igreja. E é uma igreja doméstica. Então, nós temos aí dois termos, igreja e doméstica, qualificando a família dentro desse termo. E aí a gente vai refletindo um pouquinho sobre isso. O que é igreja? O que é ser igreja? Então, a gente sabe que a igreja é o povo de Deus, esse povo que vive em comunhão com Cristo. Nós nos estabelecemos enquanto igreja quando nós comungamos com Cristo, comungamos com o seu projeto e comungamos com todo o seu projeto de salvação. Então, nós somos igreja nesse sentido. E se a igreja é povo de Deus, sendo a família povo de Deus, logo a família é igreja, né? A família é igreja, porque a família é povo de Deus. Então, isso é muito importante. O que significa isso? E aí a gente tem outro termo, doméstico. Esse termo doméstico nos remete a uma coisa muito que a gente geralmente não para refletir o que significa doméstico. Na esfera do doméstico está a hospitalidade, o cuidado recíproco uns com os outros, o encontro, a divisão das responsabilidades, tal fazer junto as refeições, algo que a gente faz na igreja também pela Eucaristia. É o lugar também onde a gente existe sem as nossas máscaras. É o lugar onde a gente é a gente mesmo. Não tem como sustentar máscaras dentro da nossa família, como em outros ambientes da nossa sociedade. Então, a família, o doméstico, nos remete a tudo isso que é muito belo também. Então, a gente vê aí duas belezas nesse termo, né? A beleza do igreja, do termo igreja, e a beleza também do termo doméstico. Então, a família é esse espaço muito bonito, é um espaço muito rico, porque ali tem o povo de Deus nesse espaço doméstico que traz todas essas características aí que eu acabei de mencionar e outras mais, né, que a gente poderia citar, né? A família também é o lugar do quebra-pau, mas é o lugar também do perdão, da reconciliação, e isso é muito bacana. Então, na história da igreja, esse termo família como igreja doméstica, ele surge no Concílio Vaticano II e aparece também no Catecismo da Igreja Católica. Quando a gente lê, não me lembro agora quais são os parágrafos lá do Catecismo, mas tem uns 3 ou 4 parágrafos dedicados a falar sobre a família enquanto igreja doméstica. E aí, depois, a gente vai observando que esse termo, quando a gente vai lá para a história do cristianismo, a gente vai observando que esse termo não é uma invenção teológica.
apesar de estar no Concílio Vaticano II, está no Catecismo da Igreja, como eu disse, mas não é uma invenção teológica, porque a própria história do cristianismo remete a esse espaço doméstico, a esse espaço das casas das pessoas. Então, a igreja, ela nasce doméstica. Olha que interessante, né? A igreja nasce doméstica. Essa é um fato, né? É um fato. Quem conhece a história do cristianismo vai concordar com isso, porque é um fato, está inscrito aí na história do povo cristão. Então, para os cristãos, a família é esse espaço privilegiado da vivência da fé também. Então, não é qualquer coisa, né? É um grupo de pessoas que também vive a fé. E aí, é muito interessante quando a gente lê os evangelhos, perceber como o ministério de Jesus estava próximo das famílias, como o ministério de Jesus se dava junto com as famílias de uma forma fraterna. Então, a gente tem nos evangelhos vários relatos de Jesus na casa das pessoas. Então, Jesus fazia refeições com as pessoas, curava, consolava, fazia milagres. Então, a gente tem lá o milagre em Caná da Galileia, em que, ali no ambiente doméstico, né, na casa dos noivos, ele transforma água em vinho. A gente tem a visita dele na casa de Zaqueu, na casa de Pedro, né, curando a sogra de Pedro, na casa de Lázaro, né, ali com Maria, com Marta também. Então, Jesus, ele transitava muito nas casas das pessoas, nos espaços domésticos. Nunca parei para fazer assim, uma análise, né, quantitativa, mas me parece que a gente tem muito mais relatos de Jesus operando nas casas das pessoas, das famílias, do que propriamente no templo, na sinagoga. Então, isso é muito interessante da gente perceber. Isso mostra que desde Jesus, o espaço da família é esse espaço de presença dele, de presença operante, né? Onde a graça dele acontece também. E aí, tem também nos evangelhos um relato, que é o relato da samaritana, né? Muito interessante. Esse encontro de Jesus com a samaritana não se dá necessariamente dentro de uma casa, né? Se dá em um poço que, me parece, fica em um espaço coletivo, em um espaço público. Mas, nessa conversa com a samaritana, Jesus já sinaliza algo muito importante também, de que nós somos esse templo, né? Algo que São Paulo vai dizer depois, vai sistematizar depois, mas eu vou ler aqui o trechinho, né, os versículos dessa conversa de Jesus com a samaritana, que é o seguinte: a samaritana diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João, capítulo 4, versículos de 20 a 24. Então, isso já mostra aqui uma compreensão, né, que Jesus tinha de que esse espaço do sagrado, esse espaço da relação com Deus, né, essa conexão nossa com o nosso Pai, independe de templos, de espaços, né? Então, dentro das nossas casas também é o lugar. Em qualquer lugar em que nós estejamos, é esse lugar de adoração, é esse lugar de presença e de conexão nossa com Deus. E aí, em outros trechos do Evangelho também, né, Jesus diz algumas coisas nesse sentido, né? Tem lá o trecho de Mateus 18, onde ele diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, né, ele estará no meio também. Então, isso vai reforçando cada vez mais essa verdade de que, eu tomo como verdade mesmo, essa verdade de que nós somos igreja enquanto família.
É uma igreja doméstica com todas aquelas qualidades do sentido da palavra doméstico, que a gente coloca no início. E aí, quando a gente vai para o início, né, da história do cristianismo, né, após a morte de Jesus, né, os primeiros cristãos, após a morte e ressurreição de Jesus, importante ressaltar isso, e que os primeiros cristãos continuam levando adiante, né, o projeto de Jesus, a gente vê isso claramente. No primeiro momento, os cristãos começam, os apóstolos, se reunirem ali no pátio do Templo de Jerusalém. Mas aí, a partir do capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, tá, gente? Tá ok aí, Cid, Adriana? Tá ótimo. Áudio, vídeo, conteúdo, tudo perfeito. Então vamos lá. Já hidratei aqui a garganta. Então, quando os primeiros cristãos, né, os apóstolos, começam, né, a missão, né, retomam, dá continuidade à missão de Jesus, eles começam se reunindo no pátio do Templo de Jerusalém. Então, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos até o capítulo 7, a gente vai observar claramente isso. Eles estão no templo, né, no pátio, mas estão. E aí, depois, a partir do apedrejamento de Estevão, né, então o apedrejamento de Estevão é contado, é relatado lá no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, eles são expulsos. E eles ficam... Então, as reuniões, os encontros acontecem nas casas das pessoas, nas casas dos cristãos recém-convertidos. Então, toda a história dos Atos dos Apóstolos, dos primeiros cristãos, acontece assim, né? Então, isso é muito, muito interessante. Inclusive, no julgamento de Estevão, tem um trechinho lá, no momento que ele faz todo um discurso, né, defendendo lá os princípios da fé que ele estava pregando para os seus algozes, né, para os seus julgadores. Ele diz o seguinte, entra na discussão, entra lá no julgamento de Estevão a questão do templo, né? E aí ele diz lá nos versículos 48 e 50, veja bem, ele retoma Isaías, mas ele diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aí ele cita o profeta Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então, isso está lá no julgamento de Estevão, ele defendendo isso aqui, né, de que o Altíssimo não habita templo feito pelas mãos humanas. E aí, lá em São Paulo, a gente já vai ver isso de forma muito clara, né, quando São Paulo diz que nós somos o templo onde Deus habita. Então, isso é muito, muito interessante. Aí, quando a gente vai para a história de Paulo, também a gente percebe a mesma coisa, né? Paulo saía fundando comunidades, mas eles não construíram templos, né? Pelo menos assim, não tenho essa informação, né? Depois pode ser que sim, mas havia essa prática também de reunião nas casas das pessoas, tanto que lá no 1 Coríntios, capítulo 16, pega na colinha aqui, versículos de 19 a 20, ele envia a carta, né, o final da carta, e aí nas saudações finais, ele diz o seguinte: as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Né? Olha que interessante. Aí depois ele vai dizer: não sabeis que vós sois o templo de Deus, né, e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso já está lá em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 a 17. Lá em Pedro também a gente tem referências, né?
Pedro diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então, não nos falta referências bíblicas, né, para sustentar essa ideia, né, essa verdade de que nós, seres humanos, nós, pessoas, nós, famílias, que somos igreja, né, como templo de Deus, formamos aí esse corpo, né, e que somos igreja. A gente costuma confundir muito o templo com a igreja, né, ou o templo com a igreja, não, a igreja povo com a igreja templo. A gente acostumou chamar o templo de igreja, né, mas a igreja vai para além do templo. A gente pode dizer que nesse período do cristianismo em que os templos não existiam, não havia igreja? Nesse período em que os primeiros cristãos se reuniam nas casas, né, nas ruas, nas comunidades paulinas, esse povo não era igreja? Então, se a gente tomar a igreja apenas como templo, a gente desconsidera tudo isso. A igreja, ela é doméstica, ela nasce doméstica. A construção dos templos se dá a partir da conversão de Constantino ao cristianismo, né? O imperador de Roma, quando ele estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, ele começa a construir templos nos túmulos dos mártires cristãos, que eram onde também os discípulos, os apóstolos, né, os primeiros seguidores de Cristo se reuniam, na medida que vários iam sendo martirizados. Então, isso é bem, bem importante. Eu estou vendo aqui que o povo está comentando, eu não estou tendo condição de acompanhar agora, mas eu estou aqui super curiosa e dividida. Você quer falar alguma coisa, Cid? Leia aí o que o povo está falando. Acho que é importante a gente fazer esse diálogo. Sim, nós temos os comentários. Marcos escreveu. Vou tentar ver aqui. Que a igreja doméstica é uma das expressões mais bonitas do cristianismo. Eu não estou te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Não estou te ouvindo. E os demais? Que eu escuto. Deixa eu só ter um feedback aqui. O pessoal que está online aí está ouvindo? Estão. O pessoal lá da live está ouvindo. Eu não sei por que Quitéria não está ouvindo. Mas, complementando aqui o que ela nos falou, esse momento de pandemia... Vocês me escutam? Aham. Sim. Vocês estão me escutando? Sim. Você está escutando? Ela não está. Eu não estou escutando vocês. Você quer sair e voltar? Pode ser. Pronto. Pode ser. Então, vou dar uma complementada, que nesse tempo de pandemia, nós ficamos impossibilitados de estar no templo, mas nós não ficamos ausentes da igreja. E aí aumenta a nossa responsabilidade de igreja doméstica, uma vez que nós precisamos participar do culto, da celebração, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, sem estar presencialmente na estrutura, na construção da igreja. Então, isso que Quitéria nos partilha é muito interessante, porque o nosso compromisso de igreja doméstica, ele realmente é muito, muito forte. E agora nos ouve, Quitéria? Agora sim, agora eu te ouço. Tá. Eu complementei aqui que nesse momento de pandemia, o nosso compromisso de igreja doméstica, ele foi mais do que nunca obrigatório, porque nós ficamos impossibilitados de estar no templo igreja, porém não de deixar de ser igreja, vivendo essa nossa igreja dentro exclusivamente do nosso lar, participando virtualmente de celebração, e aqueles que nem possibilidade de estar virtualmente estavam celebrando, seja com a leitura, seja com a catequese do lar. Uhum. Exatamente, Cid. Era justamente sobre isso que eu ia falar, né? Com essa situação que a gente vive, em que os templos, né, estão fechados ou em alguns momentos abertos, mas com muitas restrições,
é muito importante a gente meditar nessa história do cristianismo. Porque quando a gente conhece a história da nossa tradição espiritual, que é o cristianismo, e a gente vê essa história, isso nos inspira hoje. Então, olhar para essa história especificamente, né, de como os primeiros cristãos se reuniam, diante da inexistência de templos, nos ajuda a redescobrir essa riqueza e esse dom que as famílias são, né? Então, a gente desvaloriza muito a experiência espiritual dentro da família em detrimento do templo. Às vezes, tem pessoas que passam mais tempo na igreja do que com as famílias. Tem momentos de oração, de comunhão na igreja, mas não tem isso dentro da família. Então, é um momento também da gente aproveitar para redescobrir essa riqueza que é a família como igreja doméstica, né? Entender que Jesus habita em nós e habita dentro da nossa família também. Então, é um momento sério, é um momento... A Oi, Micaela até Adriana. aqui uma pergunta, um questionamento. Ela queria entender melhor o porquê da expressão doméstica. Aí, como você está dando uma pincelada aí, vamos fechar aqui para ela. Ela quer entender o porquê melhor do termo doméstico. O Wilson de Paula até colocou também aqui um comentário muito bacana, fixei. Ele colocou: na própria convivência de Jesus com Maria e José, nos remete a ideia do início doméstico do cristianismo, né? Ou seja, o cristianismo começou ali sem ninguém saber ainda que já era o cristianismo, mas Maria e José e alguns ao redor, né, alguns familiares, algumas pessoas já sabiam. Mas o exemplo perfeito do início dessa ideia doméstica do cristianismo se dá com Jesus, Maria e José, antes da vida pública de Jesus, na verdade, né? Então, só para a gente passar um pouquinho para quem está aí, Quitéria e Cid, em relação a essa expressão doméstica, né? Que nos remete à família, mas complementa aí, já que você estava falando tão bem, dessa parte para direcionar um pouquinho para ela aí. Essa expressão doméstica, né, é uma expressão que nos remete àquilo que é da esfera privada, aquilo que diz respeito à intimidade, diz respeito a uma relação de cuidado, de responsabilidades mútuas de uns para com os outros. É tudo aquilo que a gente vive dentro da família mesmo, né? O doméstico é aquilo que está restrito, que está na esfera privada e que é sustentado por todos esses valores aí de amor, de solidariedade, de tolerância, de perdão, de cuidado, de responsabilidade uns com os outros. Então, esse é o sentido do doméstico. Então, é uma igreja, né? Nós somos igreja, nós, enquanto família, somos uma igreja, porque pertencemos ao Cristo, nós comungamos com o projeto de Jesus, estamos em comunhão com Ele, e ao mesmo tempo vivemos isso também dentro da esfera doméstica, que é tudo isso que eu acabei de relatar. Então isso é muito bonito, né? Eu ouvi Marcos colocando aí, né, enfatizando essa beleza, e realmente é algo de uma beleza e de uma profundidade muito, muito grande, porque nós temos a igreja institucional, né, quando a gente vai para os nossos encontros do MCC, né, das pastorais, a gente vai para a missa, a gente está no espaço comunitário, nós somos igreja, mas nós estamos ali com experiências de fé dentro de uma igreja institucional. Quando a gente está dentro da nossa casa, com a nossa família, nós estamos vivendo uma experiência de igreja doméstica, né, com todo esse sentido aí do doméstico que a gente colocou. Perfeito. Ficou claro? Então, vou ler aqui o comentário do Marcos, né, que é muito pertinente. Ele colocou: a igreja precisa continuamente aprender com a família a como ser doméstica, pois é daí que ela nasceu e só assim ela será capaz de ser lar. Muito bem, né? Gente, perfeito. É uma complementando a outra, é uma ajudando a outra. Porque muitas vezes, dentro da igreja institucional,
a gente não consegue viver experiências de amor, de perdão, de tolerância, de responsabilidade uns para com os outros que a gente vive na família. E a gente vive se chamando de irmãos, né? É E muito essa interessante intimidade isso. familiar, essa intimidade doméstica, né? Exatamente. Às vezes a gente está na igreja e não sabe nem o nome do irmão que participa daquele grupo, não sabe nem o nome daquela irmã, então a gente se refere assim: ô irmã, ô irmão. Não tem intimidade, não tem ali um cuidado, não tem uma reciprocidade, né? Então, isso é a igreja institucional precisando aprender com a igreja doméstica, que é a família. E a igreja doméstica, por sua vez, aprende muito também com a igreja institucional. Então, é uma troca aí muito interessante, né? Isso que Marcos traz. Muito. Caminhar junto, né? E o Marcos até colabora aqui novamente com mais uma mensagem aqui, ó. É um comentário. A expressão domus, que origina doméstico, remete a casa ou lar. A gente ir bem profundo aí no sentido da Lindo, palavra, lindo isso tudo. né? Lembrando que, assim, a gente não está eximido a partir do momento que a gente tem uma vivência em um deles apenas. Até é um pedido, e o padre Edivaldo, o nosso assessor eclesiástico, tem reforçado isso, que a gente consegue viver na igreja doméstica o rito da palavra, alguns momentos que nós temos na celebração. Mas o rito eucarístico é uma prerrogativa do sacerdote e da celebração. Então, assim, não nos exime de estar na celebração, de estar em comunhão, né? De estar na igreja por estarmos vivendo essa igreja doméstica. E também não nos exime de viver a igreja doméstica a partir do momento que eu participo da celebração, da Santa Missa e da comunhão, eu estou eximido. Então, elas se completam, são necessárias mutuamente. Uhum. A vida cristã, ela é essencialmente comunitária, né? Não existe vida cristã fora da comunidade. Em um momento em que a gente está vivendo agora de pandemia, de suspensão temporária, né, de alguns cultos, de celebrações, né, por conta da aglomeração, é importante que a gente se sustente cá também, né, nessa igreja doméstica, que a gente reconheça toda essa riqueza que tem na nossa tradição e que tem nos princípios da fé que a gente professa, e para a gente conseguir seguir o barco. O cardeal Tolentino Mendonça, ele diz uma coisa bem interessante, eu até trouxe um trechinho aqui de um texto, né, que ele escreveu, mas aí ele já está dizendo uma outra coisa, mas o que eu quero dizer aqui sobre o que ele diz é que esse tempo que a gente está mais afastado da igreja institucional e mais na igreja doméstica, é um tempo também de uma experiência rica de fé, porque a gente passa a sentir saudade, né? Aquilo que eu disse no início. Nossa, que bom ver vocês. Ai, que saudade da gente cantando Decolores, fazendo trenzinho, se abraçando. Esse ato que nós estamos vivendo agora, de afastamento, nos provoca essa saudade gostosa e, na visão dele, isso fortalece a nossa fé também. Então, às vezes, quando a gente passa um tempo sem comungar, e aí a gente vai para a igreja e comunga, né? Parece que tem até outro sabor essa experiência. E isso é bacana também, né? Experimentar tudo isso são experiências de fé que a pandemia está nos possibilitando viver. Isso é muito interessante, muito bacana. E aí eu trouxe aqui, quando a gente falava, né, de que a gente precisa se apegar, né, a essa convicção de que a nossa família é a igreja doméstica, e que Deus está na nossa família, eu trouxe, né, para poder reforçar isso, uma citação do Papa Francisco, que está na exortação apostólica Amoris Laetitia, que ele diz o seguinte: a presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários.
Olha que interessante. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas minha família não anda lá essas coisas, né? Muita luta, muito sofrimento. Agora, esse período de pandemia, muitas famílias passando por situações muito difíceis, de desemprego, e aí o estresse vem, né? E aí vem os conflitos também, vem o sofrimento, vem a doença. Está sendo um momento muito pesado, está sendo um momento muito difícil para as famílias também. Mas aí vem o Papa nos dizer que a presença do Senhor habita nessa família real, concreta, com suas luzes, com suas sombras, com suas alegrias, com suas lutas. Nós não deixamos de ser igreja, porque passamos por problemas, porque muitas vezes fraquejamos na fé, porque a nossa fé vacila, oscila, né? Titubeamos, porque diante das dificuldades, muitas vezes a nossa fé realmente se enfraquece, mas a gente se levanta e com o apoio, né, de uns dos outros a gente segue novamente. Então, Deus está na nossa família assim mesmo. É nessa família real, não é essa família idealizada. Ah, mas como assim a minha família é uma igreja doméstica, se lá a gente tem quebrado o pau ultimamente? Não, uma fase vai passar. A gente tem fé e essa fé que vai sustentar o perdão, a tolerância, né, o amor, o compromisso uns com os outros e a gente vai atravessar esse momento. Então, isso é bem, bem importante da gente dizer. E aí, agora eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho de um texto do José Tolentino. Eu gostaria até de compartilhar o José Tolentino aqui com vocês, porque eu sou muito fã. É um cardeal português, hoje ele está em Roma, ele foi ordenado cardeal pelo Papa Francisco, ele é um jesuíta, era bispo em Portugal, e ele é muito ligado à cultura e assim. Ele é show de bola, assim, sou muito fã das coisas que ele escreve e depois que terminar aqui, Cid, eu vou encaminhar o texto na íntegra e aí você coloca lá no grupo do MCC, que eu acho que vale a pena. O texto está no site da Pastoral da Cultura em Portugal. Em Portugal tem a Pastoral da Cultura, não sei se aqui no Brasil tem, nunca ouvi falar na Pastoral da Cultura aqui, mas eu acompanho, né, por algumas páginas que eu sigo lá de Portugal, e é muito interessante. E tem esse texto lá. E aí ele diz o seguinte: não considero que se deva dizer que as igrejas estão fechadas, porque cada família é uma igreja doméstica. Por isso, há uma igreja-templo que está fechada, mas milhares de igrejas nas nossas cidades, nos nossos lugares, estão abertas. E isso é um chamamento. E isso é um chamamento para redescobrir a força dessa igreja âncora, dessa igreja primeira, que é a óikia, que é a casa. Antes de ser templo, a igreja foi casa. Jesus saiu do templo judaico e entrou na casa. E aí começou a experiência cristã. Há aqui um grande chamamento também catequético, também pastoral, para valorizar a experiência espiritual e o protagonismo pastoral que a família pode ter. Então, a família é esse lugar de catequese, né? Esse lugar de pastoral também, né? Essa igreja, olha que coisa, se a gente tomar, levar a sério, né? Essa primícia da igreja doméstica, a gente vai pensar assim, nossa, tem muitas igrejas, né? Quantos católicos tem espalhados por aí? Então, quantas igrejas? É bem capaz de que em cada rua a gente tem aí, no mínimo, umas 10 igrejas, né? A depender do bairro. Isso é bem, bem bacana, é bem animador. Olha que alegria, gente, que graça. Às vezes, ao invés da gente chorar porque a gente está com a ida restrita à igreja, né? Vamos tentar fortalecer isso e compreender a riqueza, a dimensão disso que a gente está discutindo aqui. Sobre a questão do protagonismo pastoral, né, da igreja que ele fala aqui. Quando a gente pensa naquilo que a gente aprende da nossa fé dentro da nossa família. Né? Aí eu lembro lá daquela música do Padre Zezinho, eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, né, juntava as mãozinhas e rezava apressado. E aí aquela coisa bacana que a gente vê aquela cena, né, da mãe ensinando a criança a rezar. Isso é catequese dentro da família.
Esses dias um padre estava relatando que ele entrou no avião para fazer uma viagem e viu uma criança, né, com os pais, e aí quando a criança entrou no avião, colocou o cinto e fez o sinal da cruz. Aí ele perguntou, nossa, que bacana, onde foi que você aprendeu? Aí ele pensou que a criança ia dizer que na catequese. Não, minha mãe me ensinou lá em casa. E é isso, a família também é esse espaço de ensinar, de aprender, de trocar, de ler o evangelho juntos, né? De rezar o texto, de ler, recitar um salmo ali em família. Mas aí agora eu já estou passando a bola para vocês, né, Cid? A gente tem umas perguntinhas aí para estimular ainda mais a participação aqui da galera do chat. Deixa eu ver aqui E aí a gente gostaria de perguntar como estão, né, essas igrejas domésticas. Antes disso, deixa eu ler aqui o comentário de Ah, Wilson tá. Rose, que eles vão falar realmente disso aí que você acabou de mencionar, muito sabiamente. Né? O Wilson, ele coloca aqui que as primeiras orações são feitas em nossa vida, foram em ambiente doméstico, né? E é verdade. O lar cristão, Josi coloca aqui, é o lugar onde os filhos recebem os primeiros anúncios da fé. Por isso o lar é chamado com toda razão de igreja doméstica, né? O Carlos Eduardo, ele coloca aqui, né, bem oportuno esse tema para uma reflexão, principalmente nesse período em que estamos nos nossos lares. E faz duas perguntas. Será que estamos partilhando o evangelho com os nossos? Vivendo essa igreja doméstica? E eu posso parafrasear aqui o Dom Carlos, não responda para mim, responda para Jesus. Faça seu exame de consciência. Se você realmente está, né, partilhando o evangelho, se você está vivendo a sua igreja doméstica. E são perguntas que realmente trazem a gente ou tiram a gente da zona de conforto e nos colocam numa posição de responsabilidade. A Adriana é catequista e eu creio que todas as mães e todos os pais são catequistas. São os primeiros catequistas, né? A igreja tem justamente lá no catequista uma segunda ajuda, um complemento daquilo que pode vir a faltar no lar, algum detalhe. Mas realmente a catequese começa, como o Josi fala, dentro de casa, nos primeiros ensinamentos, até mesmo antes da vivência dentro de uma igreja externa, e sim da igreja doméstica. Como diz Até o mesmo os ditado, né? valores, né, gente? Às Não vezes. só os ensinamentos, mas principalmente o exemplo do pai, da mãe, que o exemplo arrasta muito mais, né? E então essa vivência dentro do lar, e não só fora lá na igreja, mas essa vivência dentro do lar é o que mais catequiza, né? Porque a criança ela cresce não só escutando, mas vendo. E esse exemplo ele arrasta muito mais. Né? Marlise colocou aí, ó. Pode falar. Tá. No catecismo da Igreja Católica, lá nos trechinhos que fala sobre a igreja como família doméstica, tem um trechinho que fala justamente sobre o exemplo dos pais, né? Que o exemplo é a fundamental catequese. Não adianta eu ensinar a rezar Ave Maria, Pai Nosso, né? Glória ao Pai, ensinar a fazer o sinal da cruz, se nas relações ali dentro de casa, nas relações com o mundo também, os valores que eu mostro, que eu transmito, são valores anticristãos, anti-evangélicos. Então aí há uma incoerência muito grande e aí a gente deixa de ser essa riqueza que a igreja doméstica deve ser, né? E uma coisa assim que, como eu, na catequese há muitos anos eu pude observar, eu posso falar isso assim com um certo conhecimento, às vezes tem lares onde que os pais não são tão, vamos dizer assim, não posso dizer que não são cristãos, mas não são tão atuantes na igreja. Mas quando a criança começa a frequentar a catequese, muitas vezes essa criança transforma esse lar. Eu já vi isso acontecer em várias famílias, sabe? Eu sempre dei para essa idade de 10 a 11 anos, então são crianças que estão começando a formar ali um entendimento, uma opinião. Então, elas levam isso para dentro da casa delas e eles passam também a ensinar isso mais para os pais. Então, eu vi muitas famílias
se tornarem mais atuantes, mais, né, praticantes, depois de uma catequese de uma criança. Então, você vê que a família ela é um todo. Então, se não vem dos pais, às vezes vem daquele que é o filho ali, que muitas vezes catequiza também essa família, né? Que passa a Isso ser é um bonito. exemplo para essa família. E eu vi muito isso acontecer. Marlísia Isso é veio muito colaborar. bonito, Adriana, porque a gente imagina que as crianças não têm nada para ensinar para os adultos. A gente vive em um mundo adultocêntrico, então quando a gente vê criança evangelizando adulto, né, porque é isso que você está falando, está trazendo aí, é isso, né? Isso é muito bonito, isso mostra uma força espiritual muito, muito interessante. Verdade. A Marlísia veio colocar aqui, ó. Eu ensinei as orações de infância no percurso para a escola. No caminho fazíamos as orações. Olha que bonito. Eu também fazia muito isso, Marlísia. Eu sempre que ia levar os meninos para a escola, eu entrava no carro e começava a orar. Às vezes até acontecia de eu estar reclamando de alguma coisa e quando eu entrava no carro, peraí, é o momento da oração. Oh, meu Deus, obrigado por isso. Mesmo que eu só estava reclamando. Eu lembro de um fato que foi o portão da casa que estava. Mas esse portão vive enganchando. Quando eu entrei no carro, que eu comecei a orar, porque era o costume. Quando eu comecei, eu falei assim: Senhor, obrigado por esse portão que está com defeito. Porque se eu tenho um portão com defeito é porque eu tenho uma casa. E esses meninos até deram risada no carro. Mas era verdade. Eu falei assim: meu Deus, né? Obrigado. Então eles acostumaram a escutar músicas. E é importante isso. Eu tô vendo ela colocar e me lembrei disso. Marcos Paulo está falando aqui que a Eucaristia, sinal da comunhão intracomunitária na vida inteira do Senhor ressuscitado, é radicalmente doméstica. É encontro, é o fazer juntos, é o discernir em comum, é fazer refeição. Verdade, né? Você vê que a instituição da Eucaristia foi Porque uma refeição. quando a gente vai para a fila da Eucaristia, a gente está comendo junto, né? E é o que a gente Verdade. faz todos os dias na nossa casa, né? Eu não sei como é que está o tempo aí, mas eu tinha colocado aqui algumas questõezinhas, né? Saber como estão as igrejas de vocês aí nesse período de pandemia, né? Se estão encontrando algum desafio para viver essa perspectiva da igreja doméstica, se tem alguma experiência significativa de vivência da fé, de vivência fraterna também para compartilhar. É porque aí, a gente está vivendo um espaço que é novo para todo mundo, né? Por mais que a gente já venha aí de uma experiência de fé desde a infância, a maioria de nós, mas assim, essa coisa de estarmos mais em casa, indo menos à igreja, é algo novo mesmo. Então, como é que a gente está vivendo isso? Alguém tem alguma experiência para contar, para compartilhar, né? Que está realizando em casa, ou está encontrando algum desafio? Era nesse sentido, assim, a provocação que eu trouxe para esse final. A Elisângela faz o comentário onde ela diz: penso que a igreja doméstica estava meio que se perdendo no tempo. E com a pandemia, a igreja doméstica se renovou. É o início da sua fala, né, onde nós tivemos que concentrar a nossa igreja hoje nos lares diante até da impossibilidade. E nos provocou a trazer esse conteúdo, essa vivência que a gente tinha, no caso nós conciliistas. Me recordo que nós tínhamos uma agenda super preenchida. É compromisso terça, compromisso quinta, e quem serve, igual a gente que serve nas celebrações, eu toco, hoje a Adriana é ministra. Então, assim, a gente tinha um excesso de atribuição. E, às vezes, realmente, a gente passava despercebido o compromisso dos demais membros da família e, como você falou, às vezes ficava um pouquinho esquecido. E agora não, a gente passa a ter que vivenciar esse momento com todos eles. Verdade. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, algum complemento, eu não sei como é esse tempo aqui do Instagram, se ele nos restringe, mas nós estamos com 1 hora de live, então fiquem à vontade. E a nossa mensageira fica à disposição para responder qualquer pergunta, com direito a buscar nas universidades, se não souber. Aí se a gente não souber, a gente coloca para os apresentadores aí, para o casal.
Tem um amigo meu que ensinou. A sua pergunta é tão importante, que merece um pouco mais de tempo para ser respondida. Amanhã eu te respondo. Ou várias pessoas para ajudar a responder. Marlise está dizendo aqui, os jesuítas usavam essa didática de ensinar as crianças para chegar nos pais. Verdade. Beleza. Então, Téria, de antemão, assim, a gente já parabeniza. Eu creio que todo conteúdo que nos modifica, ele é mais do que importante, ele é necessário. E eu creio que todos que estão aqui não vão sair dessa live como entraram. E, pelo contrário, vão sentir um compromisso muito grande de, se não iniciar essa igreja doméstica, ainda há tempo. E se iniciaram, intensificar um pouco mais dessa igreja doméstica para que façamos o nosso papel, principalmente de cursilista. O nosso desafio é ser evangelizador de ambientes. E o nosso primeiro ambiente é a nossa casa, é a nossa igreja doméstica. Então, se eu tenho o desafio de evangelizar ambiente, o primeiro ambiente é a minha casa. É como eu devo me comportar, como eu devo agir e como eu devo converter as pessoas. E, como a gente mesmo disse, o melhor meio de conversão é o exemplo. Não tem outro método que não o exemplo. A gente pode até falar, mas se não fizer, muito difícil convencer. Verdade, gente. Eu agradeço, né, o convite, fica a mensagem, né? Eu acho que é algo que vai continuar reverberando em nós. A gente sempre precisa reavivar essa chama, essa consciência de que nós somos igreja doméstica aqui com a nossa família, dentro da nossa casa. Então, que a gente nunca se esqueça disso, né? Que isso continue vivo, essa consciência continue sempre presente, em nós. Um abraço aí para todo mundo, paz e bem, decolores, viva a vida. Parabéns, Quitéria. Tá todo mundo aí, ó, elogiando que a EV foi muito boa, viu? Sabe as palavras, Obrigada, né? Neto. Sabe a reflexão. E é isso aí mesmo, né? E a gente cultivar, já começar desde a família e estar sempre cultivando dentro da família o cristianismo, né? Essa igreja doméstica. Bem, Valeu. então, dentro Como é da que eu nossa peço para programação, sair aqui? Como é que faz? esse Ou mundo tá craque em sair. Eu ainda não sei não, mas vocês Edmundo me saiu. excluem? Não, a gente não consegue retirar, não. Seria Não? saindo mesmo aí ou ausentando do Instagram e depois retornando. Mas fique conosco aí até o encerramento. Agora nós vamos ter os recados e a oração final, Tá. né? Então, assim, o Movimento de Cursilho, hoje estou na posição de coordenador do Grupo Executivo Diocesano e aqui estamos fazendo a escola vivencial do nosso setor 1, que é Teixeira de Freitas, hoje sob a coordenação de Juliana. A nossa escola vivencial tem a responsabilidade de Valzitânia, é quem organiza todo esse momento. E continua a disponibilidade de quem quiser sugerir tema, entender alguma coisa que precisa ser abordado no movimento, pode fazer, encaminhar lá nos nossos grupos, no WhatsApp, que nós vamos dar toda a atenção. O GED só tem a agradecer ao setor e parabenizar pela essa manutenção da escola vivencial, tanto aqui em Teixeira quanto lá em Itamaraju. Tivemos ontem também o mesmo tema. O Guilherme teve partilhando lá. Então, nós, Movimento de Cursilho, temos esse desafio de ser o evangelizador de ambiente. O primeiro momento na nossa casa e mais à frente nos nossos ambientes, seja de trabalho, seja nos nossos grupos, nos grupos de amizade. Então, fica aí o nosso agradecimento. Temos um desafio de bombar o nosso YouTube para que a gente possa transmitir o mais rápido possível pelo YouTube as nossas escolas vivenciais. Então, agora eu vou pedir a Adriana que conduza a oração final. Está no nosso Guia do Peregrino, na página 27. E aí vamos encerrando, assim, após a oração.
aqui. Então, vamos lá. Santo Agostinho nos dá a chave para o nosso crescimento espiritual. Que eu vos conheça, Senhor, e me conheça a mim próprio. Você conhecerá a Deus pela meditação, pela Sagrada Escritura, pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo se diariamente avaliar como foi o seu dia, como foi o seu relacionamento com Deus e consigo mesmo, e com o próximo, e com o mundo, e com os ambientes em que você vive. Para saber a resposta, faça o seu exame de consciência. Senhor, se o mundo hoje não está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar por isso as estruturas, as demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Contudo, Senhor, vós me conheceis perfeitamente e sabeis quanto me omiti. Portanto, ajudai-me, Senhor, porque eu quero e posso ser melhor. De tudo o que eu pensei e fiz hoje, o que mais vos agradou? E o que mais vos desagradou? Como foi a minha oração? Como eu busquei estudar e conhecer vosso plano de amor? Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça de nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção de Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite a todos. De colores. Viva a vida! Boa noite, pessoal. Gratidão. Agora eu saio.